Olá, eu me chamo Karen Daniele Pinheiro e eu sou acadêmica do curso de Ciências Biológicas da Unemat Campus Tangará da Serra. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o tecido muscular da disciplina de Histologia Animal do professor Alex Rodrigues Borges. Primeiramente, eu vou falar umas características gerais do tecido muscular. Primeiramente, ele tem origem na mesoderme, que é um dos 3 folículos embrionários. Possui uma capacidade de contração que geram os movimentos, e essas contrações são feitas pelas miofibrilas, que são proteínas actina e miosina, responsáveis por esse processo. As suas células são geralmente alongadas e recebem o nome de fibras musculares ou miócitos. Alguns componentes das células musculares também vão receber nomes diferentes. Por exemplo, a membrana celular vai se chamar sarcolema, o citossol vai se chamar sarcoplasma, e o retículo endoplasmático liso vai se chamar retículo sarcoplasmático. Também é um músculo altamente vascularizado e inervado, e vai consumir uma grande quantidade de energia na quebra da ATP. Vão ser 3 tipos de tecido muscular: o tecido esquelético, o tecido cardíaco e o músculo liso. Perdão, músculo cardíaco e músculo liso. O músculo esquelético, ele vai possuir fibras musculares longas, polinucleadas, ou seja, com vários núcleos. E esses núcleos, eles vão se encontrar na região periférica da célula. Vai possuir uma atividade de contração forte, rápida, descontínua e voluntária. Já o músculo cardíaco, ele já, em relação ao músculo esquelético, nesse corte longitudinal, ele vai possuir uma não regularidade como no músculo esquelético. O músculo esquelético é mais organizadinho, aqui, digamos que já está um pouco mais bagunçado. E os núcleos vai possuir apenas de 1 a 2 no máximo, e eles vão estar de forma centralizada nessa célula. A sua atividade vai ser de contração forte, rápida, contínua e involuntária. Já o músculo liso, ele é o que vai mais se diferenciar no corte longitudinal, pois as suas células são mais afuniladas nas extremidades, possuindo também um núcleo central. Ele vai ter uma contração fraca, lenta e involuntária. Agora eu vou falar um pouquinho mais específico de cada um desses 3 tipos de músculo. O músculo esquelético, como já foi falado, ele vai possuir uma contração forte, rápida, descontínua e voluntária. Ele vai recobrir praticamente todo o tecido ósseo. Alguns não, como assim, não todo, porque, por exemplo, o músculo da bochecha, ele não alguns não são ligados no osso, mas sim em outros músculos. Então, vai acabar que não vai ser em todo o tecido ósseo. Então, a parte que vai ser recoberta no tecido ósseo também vai ser ligada por meio de tendões, que são essas partes mais esbranquiçadas, como a gente pode ver aqui nessa imagem, né? Essa parte vermelhinha seria o músculo esquelético. E aí também ele vai ter a finalidade de mobilidade do corpo. Aqui eu vou falar um pouquinho de como acontece essa organização das fibras musculares e tudo mais. Aqui é um pequeno, como se fosse um recorte, né, do que vai ser dito. Vou começar primeiro da menor parte até englobar o todo. Primeiramente, aqui em cima a gente tem as miofibrilas. As miofibrilas são o quê? Actina e miosina. E quando elas se juntam, elas formam as fibras musculares. Né? Cada pacotinho desse compridinho seriam as fibras musculares, que são envolvidas pelo endomísio. E também aqui vão ter alguns capilares de nutrição, né? Essas fibras musculares, elas também vão se juntar e vão fazer outros pacotinhos maiores, que vão ser envolvidas pelo perimísio, que é essa parte esbranquiçada mais fininha aqui. E aí, o que envolvendo o músculo inteiro, né, vai ser chamado epimísio, que é essa camada aqui externa, que vai possuir também fibras colágeno. Aqui uma microscopia de luz. Nessa parte aqui temos o epimísio. Nesta outra aqui, que está mais forte em roxo, vermelho, né, vai ser o perimísio. E nessa parte interna aqui, recobrindo somente a fibra muscular, vai ser o endomísio. Essa imagem aqui foi retirada do livro Junqueira e Carneiro, né? E essas, praticamente todas foram, e as que não foram desse livro foram retiradas mesmo do programa no qual fiz o slide, que é o Canva.
Então, aqui a gente tem uma representação também de como acontece isso. Aqui a gente tem o epimísio, né, a parte de fora. Essa outra parte aqui, recobrindo as fibras, fazendo os pacotinhos, é o perimísio. E aqui, recobrindo cada fibra muscular individualmente, é o endomísio. E aqui já são a actina e miosina também. Que vai exemplificar também tudo isso que eu acabei de falar. Então, aqui a gente pode ver os filamentos de actina e miosina, que vão formar as fibras musculares, que vão ser envolvidas pelo endomísio. Depois, as várias fibras musculares vão ser envolvidas pelo perimísio. E depois, os vários perimísios vão ser envolvidos pelos endomísios. Esse videozinho aqui, né, ele está representado aqui, o músculo, que vão ter os fascículos musculares. E aí, nesse fascículo muscular, né, vão ter a fibra muscular, e aqui vão ter as miofibrilas. Essas miofibrilas, elas vão possuir organizações de sarcômeros para conseguir fazer a contração muscular. Então, primeiramente, tem essa parte mais clara aqui, fina, é chamada de linha Z ou banda I. E aí, a gente tem a banda A, e essa linha do meio também é chamada de linha M ou banda H. E aqui é outra linha Z, né? Então, de uma linha Z até a outra linha Z, eu tenho o que a gente conhece como sarcômero. Eu vou passar para esse lado aqui que vai ficar mais fácil. Então, aqui, né, nessa linha Z, eu vou ter microfilamentos de actina. Essa parte fininha é a actina. Aqui nessa linha central eu vou ter somente a miosina. E aqui nessa outra parte que a gente pode ver aqui que está mais escura, aqui em cima também está mais escura, é onde eu vou ter a sobreposição de actina e miosina juntas. Então, dá para perceber que essa miosina, ela tem como se fosse garrinhas. E essas garrinhas, no processo de contração, envolvendo ATP, envolvendo íons cálcio, vai ocorrer que essa miosina ela vai puxar os filamentos de actina para o centro e vai ocorrer a contração muscular. Aqui a gente tem uma microscopia de luz, né? Essa parte aqui é a parte do núcleo, aqui tem outro núcleo. Aqui a gente tem uma linha Z, a outra linha Z, a parte de sobreposição de actina e miosina. Então aqui a gente tem um sarcômero, que é outro sarcômero, enfim, vários. Aqui também uma microscopia eletrônica mostrando isso, linha Z, sarcômero, a banda A, né? A banda H, as tríades, né? O túbulo T, ele vai ter bastante importância, que é ele que vai dar o recado, né? Para a liberação de íon cálcio e ATP para a realização da contração muscular. Bom, agora a gente tem o músculo cardíaco. O músculo cardíaco, ele é encontrado no coração e sua principal função é bombear o sangue. Ele possui junções chamadas de zonas ocludentes, que vão realizar essas contrações intensas e constantes, e também vai possuir a junção comunicante. Ou seja, nessa parte, por que ele precisa de junções de zona ocludentes e junções comunicantes? Para quando uma célula contrair, a outra também contrair e não ficar, por exemplo, como é o coração, ele precisa ter um ritmo constante. Então, eu não posso deixar uma parte bombeando sangue e a outra ficando parada. Então, eles precisam se comunicar e se unir firmemente, porque é uma contração forte, então as células têm que estar bem unidas para acontecer essa contração e relaxamento do coração. Possui glândulas de lipofuscina, que são células de vida longa. Um ou dois núcleos centralizados e é composto de 30% ou 40% de mitocôndria, porque o coração ele não vai poder parar de contrair e relaxar. Então, ele precisa de muita mitocôndria, porque como ele vai estar em constante contração e relaxamento, é necessário que ele tenha muita mitocôndria, porque isso vai consumir muito ATP. Então, aqui a gente tem uma organização, não é parecida com o músculo esquelético, mas ele não vai ter a mesma organização retinha aqui, já vai ser um pouco mais desorganizado.
possuindo um caráter de escada, né? Os núcleos aqui centralizados. Aqui é uma representação em desenho mesmo, né? Aqui é uma microscopia eletrônica, que dá para ver também. Ele vai possuir aqui os sarcômeros, né? Aqui eu vou mostrar. Aqui ele chamou de banda I, mas pode ser a linha Z. Aqui a banda A. Aqui outra linha Z, né? Então, que seria um sarcômero à disposição das mitocôndrias. Aqui é o disco intercalar, que vai ser o local das junções comunicantes. E também o local das junções de aderência, né? Que vão ser as zonas de adesão pelos desmossomos. E aqui também a junção comunicante, que estão intercalados entre os sarcômeros. Aqui é um videozinho também representando a contração e o relaxamento do coração. Bom, por fim, a gente tem o músculo liso. Ele é responsável por revestir os órgãos internos. Ele vai possuir muita quitina e miosina. E não vai possuir uma organização de sarcômero, como acontece no tecido, no músculo esquelético e no músculo cardíaco. Ele vai possuir corpos densos, ou seja, vai possuir proteínas no decorrer das suas fibras musculares. A sua membrana plasmática e o núcleo vão ser regulares no momento da contração. Ele vai sintetizar elastina, porque ele vai precisar, às vezes, expandir de tamanho, como no útero no momento da gravidez, né? Ou no estômago, no momento da digestão alimentar. E ele vai possuir um processo de cicatrização muito rápido, diferentemente do tecido esquelético, do músculo esquelético e do músculo cardíaco. Ele vai cicatrizar muito rápido. O músculo cardíaco, ele não vai ocorrer esse processo de cicatrização. Então, caso seja lesionado, não vai ter como repor esse músculo cardíaco. Então, tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, em caso de infarto, é preocupante, né? Porque não existe essa regeneração. Já no músculo esquelético, vai existir sim essa regeneração, mas ela não vai ser tão rápida, ela vai ser mais lenta. Então, aqui a gente tem o músculo liso, né? Aqui a célula em si, ela não está contraída. Esses pontinhos são os corpos densos, né? Que são as proteínas. O núcleo aqui. Essas linhas seriam as fibras musculares, que no momento da contração, né? Vai deixar a célula no formato irregular e o núcleo também, ele vai sair do formato do qual ele se encontrava. Essa contração que acontece aqui nessa célula lisa, ela é diferente do que acontece na célula muscular e no tecido muscular e no tecido cardíaco. Porque, assim, vai envolver miosina, vai envolver actina, mas o processo em si, ele ocorre de forma diferente na hora da miosina se ligar à actina. Aqui a gente tem também uma representação de como seria essas células, né, que são mais afuniladas aqui nas pontas. E aqui também um videozinho representando essa contração lenta, por exemplo, do tecido liso, no momento da digestão alimentar, no estômago. E, por fim, eu trouxe aqui um comparativo de corte longitudinal e corte transversal do tecido cardíaco, do músculo cardíaco, do músculo esquelético e do músculo liso. Aqui, o músculo cardíaco de corte longitudinal e que o corte longitudinal do músculo esquelético. A gente pode ver que no esquelético ele vai possuir essa organização das fibras musculares bem maior do que no tecido cardíaco, que é uma das principais formas de diferenciar esses dois tecidos. E aqui o músculo liso, que é bem diferente desses dois também, dando para diferenciar nesse corte. Aqui no corte transversal, também dá para ver que no tecido esquelético a organização é um pouco maior do que no tecido cardíaco, no músculo cardíaco, perdão. E aqui no músculo esquelético, a gente pode ver também que as células estão periféricas, né? Que é uma das características desse. E aqui a gente tem o corte transversal do tecido do músculo liso. Bom, é isso. Obrigada pela atenção. Aqui estão as referências bibliográficas que foram utilizadas.